Fala galera, aqui é o Michael da Despnet e do treinamento Como Fazer 30 Processos de Isenção por Mês. Nesse vídeo eu vou falar sobre o teto de isenção de ICMS e a próxima reunião do CONFAS. Mas antes, é novo no canal? Aproveita, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sinete para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a Despnet posta. Então, esse vídeo ele é baseado numa pergunta que foi feita pelo José Justo, que acompanha a gente. Ele quer saber, olha, quando é que vai acontecer a próxima reunião do CONFAS? Então ele falou, você sabe quando vai ser a próxima reunião do CONFAS para discutir o teto do valor do veículos para pessoa com deficiência? Então vamos lá. Questão de discussão de teto, ela pode necessariamente acontecer fora de uma reunião chamada ordinária. Só para você entender, o CONFAS ele tem reuniões ordinárias, que são reuniões que acontecem a cada 3 meses, e reuniões extraordinárias, que podem reunir parte dos secretários ali da Fazenda, né? Ou parte também online, pode estar tendo acesso online, para quando tem alguma coisa que é urgente, urgentíssima para resolver. Um caso aconteceu, por exemplo, que alguns estados davam isenção, que é tudo por convênio, são os convênios que eles editam. Alguns estados davam isenção ou anistiavam, enfim, o imposto ICMS sobre o diesel, né? Por exemplo, Paraná fazia isso e o Amapá fazia isso. E aí eles ficaram desesperados porque o CONFAS ele proibiu a questão da isenção, né? Desse tipo de isenção dos estados, porque os demais não faziam, enfim, né? Questão de guerra fiscal. E todos ficaram preocupados, esses estados ficaram preocupados porque a passagem de ônibus tenderia a aumentar. Então o estado do Amapá, que era um dos interessados, pediu uma reunião extraordinária, já em janeiro, que assim, eu não sei se aconteceu. Se ela tivesse acontecido, pode ser que ela tenha acontecido em janeiro, faz até sentido. Por quê? Porque a reunião, a última reunião ordinária, que foi a 171ª reunião ordinária do CONFAS, ela aconteceu no dia 14 de dezembro em Salvador, na Bahia. Então foi a última reunião que todo mundo estava lá junto e tal, e a próxima reunião deveria acontecer 3 meses depois. Então em março deveria acontecer a próxima reunião, mas não vai acontecer em março. A próxima reunião do CONFAS, se não tiver nenhuma reunião extraordinária no meio do caminho, deve acontecer em 4 de abril, né? Deixa eu até confirmar aqui, porque eu vou mostrar para você como é que eu sei disso, tá? Dia 5 de abril vai acontecer a 172ª reunião do CONFAS, reunião 172 do CONFAS, dia 5, sexta-feira. Está na agenda do CONFAS essa reunião. Então pode ser que ela possa ter sido deslocada devido a uma eventual reunião extraordinária que não é do nosso interesse essa reunião, tá bom? Então é isso. Pode ser que seja discutido numa reunião extraordinária, depois, inclusive, dessa reunião ordinária, pode acontecer a qualquer momento, ou a cada 3 meses numa próxima reunião ordinária. O ponto aqui, o mais importante, né, do que o teto, é a permanência, a continuidade da isenção de ICMS. Por quê? Porque dia 30 de abril, eu estou aqui com o convênio 38 de 2012, que é o convênio que trata do assunto da isenção de ICMS para pessoa com deficiência. Ele está prorrogado até o dia 30 de abril de 2019. Se eles não renovarem o convênio, ou não tiver, eles precisam fazer uma reunião para renovar o convênio, já começa por aí, seja ordinária ou extraordinária. Se passar dessa data, não tem mais como pedir isenção de ICMS, porque não existe mais o amparo do CONFAS. Já aconteceu isso, acho que uma vez na história aí das isenções de ICMS, de demorar acho que 1 semana para poder fazerem a renovação. Então, agora, o mais importante é focar na renovação do convênio para que ele se mantenha. E aí, obviamente, que a gente não aguenta mais essa questão do teto, e isso provavelmente em reuniões ordinárias isso deve ser discutido. Então, considerando que no dia 5 de abril vai ter está na agenda, até vou te falar como é que você faz para poder verificar essa agenda, José Justo. Você, né, para todo mundo, né, entra no site do CONFAS, é confas.fazenda.gov.br. À esquerda, eu tô com um site aqui aberto, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar ele assim. Então, deixa eu ver aqui. Do lado esquerdo, você vai em agendas, ok? Tá aqui. Você dá para ver aqui o mouse, agendas. E aí, clicando em agendas, aparece aqui a agenda pública do CONFAS, ok? Tá aqui, tem do 2018 e 2019. E aí, os meses desse ano de 2019, eles não estão negritos, e tem agenda até abril.
Eu abri cada agenda delas, né, e localizei a agenda da próxima reunião do Confas, tá bom? É um arquivo em PDF, tá aqui, ó. É deles mesmo, e aqui está, você está para ver, a 172ª, sempre me confundo falar em números ordinários. Então é isso, gente, é quando vai acontecer a próxima reunião do Confas. E aí tem aquela questão do teto também, né? O que não é aumentado aí há 10 anos. Pois é, 10 anos está mantido nesse valor de 70 mil reais. O que está acontecendo? Muitos carros, obviamente, inúmeros carros nos últimos 10 anos saíram. Hoje era para ser cerca de 120 mil reais se tivesse correção de acordo com a inflação. Então imagina, 120 mil reais, quantos modelos de veículos estariam ali? E não foi se renovando por inúmeros motivos. O último motivo foi da crise que teve estadual, que os estados estão todos falidos e blá 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 blá. Só que está entrando numa situação de tirar o direito sem dizer não. Você está entendendo? Tirar o direito da pessoa com deficiência aos poucos, né, em vez de cancelarem, né, ou, enfim, só ficarem renovando, eles estão tirando o direito da pessoa com deficiência sem dizer não para a pessoa com deficiência. Os carros eles vão saindo, e aí vão ficando os carros mais simples. O que acontece? Tem gente que pode dizer, como eu já ouvi, poxa, deveria ser só carro simples para pessoa com deficiência, o carro popular, o mais simples possível e tal. Eu entendo a pessoa não deficiente defender essa visão, mas o problema é que nem todo carro serve para pessoa com deficiência. Já é um carro diferenciado. Não dá para poder comparar com um carro... Mesmo um carro convencional, nunca vai ser um carro de entrada, como uma pessoa não deficiente pode comprar. Então tem aquela questão de veículos terem câmbio automático e direção hidráulica. É o mais básico, não é uma adaptação, entre aspas, de fábrica. É muito mais caro esse tipo de carro. E sem contar, gente, a pessoa que tem uma deficiência mais grave, como, por exemplo, uma paralisia, entendeu? Das pernas, por exemplo, ou as paralisias, né, de ser cadeirante. Imagine uma pessoa uma tetraplegia, onde a pessoa depende do cuidado de outras pessoas. Como é que essa pessoa, ela tem direito ao benefício, ter um carro, ela vai ter que ser transportada? E em que carro que vai se transportar ela? Hoje, o último modelo disponível para esse tipo de adaptação, e que é uma adaptação muito cara, viu? Mesmo com a isenção, você vai ver que a pessoa ela está totalmente desigual em relação ao consumidor comum que pode comprar qualquer carro. Ela vai ter que comprar o carro com isenção. Qual modelo tem hoje? A Spin. Vai ter que gastar uns 35 mil reais para fazer a adaptação do carro. Vai ter aí os seus 10, 15 mil reais de desconto. Não conseguiu compensar, entendeu? O Estado ele tem que tratar os desiguais desigualmente. Então é por isso que existe essa legislação, não é nenhum tapinha nas costas da pessoa com deficiência, tá bom? Então é um direito constitucional e aí existe essa legislação para poder atender esse direito. Então, para quem não entende muito bem e é muitas vezes contra o direito da pessoa com deficiência no que tange a isenção de impostos, fica essa dica aí para você ter um entendimento melhor a respeito do assunto, uma sensibilidade inclusive, tá bem? E como eu falei sobre a Spin. A Spin é o último modelo disponível, só que, na verdade, em alguns estados, ela nem é mais o modelo disponível. Isso que é o pior. Santa Catarina, por exemplo, Minas Gerais, provavelmente já vai entrar nesse esquema. A Spin, ela deixou de ter um preço, o veículo de entrada da Spin, público, tá bom? Público. E passou a ter um modelo exclusivo para a pessoa com deficiência. Ou seja, a Spin está passando pelo processo de depenação. E nesses estados, eles não querem saber. Eles querem que o preço seja o preço público sugerido a qualquer consumidor. Existem várias interpretações a respeito, eu sou contra essa interpretação. Não importa que eles tenham separado, é o preço público ao consumidor deficiente, tá bom? Então, esses estados estão criando essa dificuldade, ou seja, a Spin está passando por um processo de deixar de estar dentro do limite dos 70 mil reais. Então, eu penso que a Spin ela é como se fosse uma espécie de termômetro de um carro mais básico possível para atender uma pessoa com inúmeras deficiências, tá bom? Que precisaria de uma adaptação veicular real para ela entrar com uma cadeira de roda. Eu entendo a Spin como esse termômetro. Então, eu acabei até me alongando nesse vídeo, porque é um vídeo que as pessoas sempre pedem, em questão de teto, próxima reunião.
eu tenho fé, né? Porque infelizmente não tem como prever a ação dos governantes. A gente está numa época onde os estados estão falidos, tá bom? Essa é a verdade. Mas não é por causa disso que a gente naturalmente acaba, como cidadão, cedendo algumas situações. A culpa, a gente costuma dizer, né, nós brasileiros, que a culpa é do governo, mas na verdade o governo somos nós, né? Alex de Tocqueville, ele falou uma frase, não sei se é um filósofo, acho que francês, que numa democracia todos merecem o governo que tem. Por quê? Porque nós que colocamos os governantes lá. Esses governantes, nós a maioria, né? Nós cidadãos a maioria. E a gente colocou esses caras e eles fizeram uma má administração geral, enfim, e a gente, como Estado, acabou se prejudicando. Então, muitos estados estão falidos. Rio de Janeiro é um exemplo de um estado falido e que são estados que vão sempre querer atrasar o lado de benefícios fiscais, mesmo os essenciais, que no meu entender é esse para o carro com desconto, tá bom? Então, vamos torcer para que eles destruam as fraudes, que o governo ele realmente se preocupe, todos os governos, tanto as esferas estadual e federal, procurem detonar com quem comete fraude, para que a pessoa que realmente tem o direito ao benefício ela não seja prejudicada e que eles atualizem esse valor aí na próxima reunião, assim eu espero, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, respondido aí a pergunta do José Justo, falei muito além do que ele perguntou. E é isso, tá bom? Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em curtir, clique em compartilhar. Esse vídeo é um vídeo muito bacana, eu espero que você ajude aí a compartilhar para que mais pessoas tenham acesso às informações. Então é isso aí, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.